O vídeo de hoje é o começo da nossa série falando sobre cada arco de Bleach. Eu decidi dividir cada arco em duas partes porque foi assim que eu vi sendo dividido na internet. Eu não sei exatamente porquê, mas acaba rendendo mais vídeos. Enfim, o vídeo de hoje é a primeira parte do arco Soul Society, que vai do capítulo 1 até o capítulo 70, mais especificamente sendo chamado também da parte do mundo humano. Antes de começar, talvez seja interessante comentar como o vídeo vai funcionar e o que eu já sei sobre Bleach. Como eu disse no vídeo sobre Shibuya, tem pouquíssimas coisas que eu sei sobre a obra. Basicamente eu sei que o Aizen é um traidor, eu sei como é a luta entre o Ichigo e o Aizen no anime, e eu sei quem é o vilão final da obra. Qualquer tipo de detalhe adicional a isso, eu realmente não faço a menor ideia. Por que e como o Aizen traiu seu grupo, a que grupo exatamente ele pertence, seus planos para o futuro e etc. Ou o que exatamente é esse vilão final, também não faço a menor ideia. O vídeo não é um resumo do arco. Eu vou falar sobre o que eu gostei, o que eu não gostei e repassar alguns momentos específicos. Então é interessante que você leia ou assista os capítulos relacionados antes de assistir o vídeo, caso você queira acompanhar a obra aqui comigo. Outra coisa, esse vídeo vai ter muito palpite, teorias feitas ali na hora, e eu não pretendo ler sobre o futuro da obra e muito menos ler os comentários que podem estar cheios de spoilers aí do vídeo. Então eu vou teorizar algumas coisas conforme a série avança, e lá pra frente eu vejo se eu acertei ou se eu errei. Mas eu acho que é isso. Bora pro vídeo. Bleach conta a história de um jovem chamado Ichigo Kurosaki, que desde muito cedo tem a habilidade de ver espíritos. Ele se torna um Shinigami interino cumprindo função no lugar de Rukia. Seu trabalho envolve a passagem dos chamados Hollows para Soul Society, onde eles vão poder viver esse sofrimento. Eu acho que esse é o resumo que eu vou fazer da obra. Antes de falar um pouco mais sobre ela, eu gostaria de falar sobre o mangá em si. Bleach é muito bem desenhado nesses primeiros 70 capítulos. Os quadros são bem limpos, a ação é fácil de ler e ele tem umas sacadas criativas. Tem um quadro lá pelo capítulo 65, mas eu acho que não é esse em específico, em que você pode ver a Rukia presa e as grades da prisão também representam os espaços que existem entre cada quadro de uma página de mangá. É muito bonito de ver e foi muito criativo. Outra página também muito criativa é uma da luta do Ichigo contra o Grand Fisher. Você pode ver que há uma separação entre quadros da esquerda e da direita, mas aí o Chichikubo faz uma jogada de colocar o Ichigo do mesmo tamanho que os quadros na direita, ao mesmo tempo em que coloca a mão do Grand Fisher no limite desses quadros, criando um efeito que dá a sensação de que há uma separação de quadros, quando na verdade é tudo um quadro só. Eu já vi elogios mistos quanto à arte de Bleach. Algumas pessoas falam que o começo é muito bom e depois ficava ruim. Outros falavam que o começo era muito ruim e depois ficava muito bom. Mas pelo menos nesses 70 capítulos iniciais, pra mim, tá tudo ok. Outra coisa que Chichikubo é muito bom em fazer quando se fala de arte, e isso fica bem mais óbvio, é na hora de criar o visual dos seus personagens. Vamos dar um exemplo. Se você ler Naruto, você vai perceber que não há muito bem um uniforme definido para todo mundo em Konoha. Vários ninjas usam aquele uniforme padrão, mas a maioria dos personagens importantes tem uma roupa única. Sakura usa rosa, Naruto usa laranja, Sasuke usa azul, Jiraiya usa vermelho, Tsunade usa verde. Você pode ver isso em muitas outras obras. One Piece também é muito livre nessa questão de visual. Bleach, porém, se restringe muito quanto a isso. Os civis usam roupas normais, mas os Shinigamis usam um kimono preto, os Quincy usam branco e os capitães usam uniforme preto e branco. Mas veja como a obra consegue contar muito sobre o personagem apenas com esse visual. Na história, essa raça chamada Quincy, que ao invés de exorcizar os Hollows, os matava diretamente, o que fez com que eles tivessem um conflito com os Shinigamis. Mas no fim, os Quincy foram aniquilados, sobrando, pelo menos até o momento, apenas o Ishida. Suas primeiras aparições, antes de contar sobre sua história, já dizem muito. Ele diretamente antagoniza Ichigo, ele usa branco para contrastar com o preto dos Shinigamis e usa uma arma de longo alcance, para também contrastar com o combate direto através de espadas que é feito pelos Shinigamis. Urahara é um outro exemplo disso. Em um primeiro momento, ele é colocado apenas como dono de uma loja que vende artigos sobrenaturais e que tem um certo contato com Rukia. Mas, só por sua aparência, é seguro dizer que ele sabe muito mais do que aparenta. Há um estilo bobo e descontraído em seu visual, mas seu chapéu também tapa seu olho, escondendo quais são suas verdadeiras intenções. Então eu acho meio óbvio deduzir que ele em algum momento foi um Shinigami. O que ainda está um pouco nebuloso para mim é a sua posição. Talvez ele fosse um capitão, ou até um vice-capitão, né? Outro personagem que tem esse estilo é o pai de Ichigo. Eu comecei a obra achando que ele era só um civil normal, mas há alguns momentos em que ele é desenhado de maneira muito mais séria, como se também escondesse alguma coisa. Eu sei que Aizen é um traidor, então eu também sei que Kubo está preparando algumas reviravoltas na trama.
Então eu aposto que ou o pai de Ichigo, ou até a mãe de Ichigo, tem alguma relação com Shinigamis e Quincy. Até porque, porra, Ichigo é colocado na série como tendo um poder sobrenatural muito acima do normal para um ser humano. O Ishida também fala que ele, na verdade, apesar de ser muito forte, estava se contendo, que indica que ele é mais forte ainda, ou seja, normal esse filho da puta não é. A mãe do Ichigo não teve muita aparição e a presença dela ali estava um pouco mais orientada para ajudar o personagem a seguir em frente, né? Então, eu acho que eu apostaria um pouco mais minhas fichas do lado do pai, de ter essa conexão com esse mundo sobrenatural. E mesmo sem necessariamente criar personagens que, pela aparência, podem indicar que é uma reviravolta para eles, Kubo é muito eficaz em simplesmente desenhar esses personagens e torná-los marcantes, apenas pelo rosto e cabelo. É comum você ver personagens com acessórios ou um estilo diferenciado, simplesmente porque é foda e fica foda. E desenhar personagens marcantes estando tão limitado em questão de vestimentas, quanto o Kubo está, pelo menos nessa reta inicial da obra, é bem difícil. Por fim, nessa questão de visual, um personagem que me chamou bastante atenção foi o do Zangetsu. Ele é muito parecido com o vilão final de Bleach. Talvez ele seja o vilão o tempo todo, a gente não sabe, pelo menos não nesse momento da obra, né? Ou às vezes é só uma coincidência, vamos ver. Eu vou me atentar um pouco mais a esse personagem na medida que ele for aparecendo ao longo da obra. Uma coisa que eu realmente não gostei aqui foram os Hollows, não, eu ia falar os Hollows, mas é um Hollow em específico. Eles são inimigos interessantes para começar a história, sem muita ameaça, fora aquela de nível pessoal, e eles se encaixam muito bem no tema, pelo menos desse arco, que a gente vai entrar um pouco mais tarde no vídeo. Mas em 70 capítulos, Bleach claramente está caminhando a passos largos em questão de ameaça. Ichigo na Soul Society implica diretamente que ele vai ter que enfrentar algum capitão, mais especificamente o Byakuya. Agora, por que o Graham Fisher ainda está vivo? O que exatamente esse Hollow pode ainda acrescentar quando as ameaças da série para Ichigo estão ficando cada vez mais fortes e visualmente instigantes? Por que exatamente deixar ele vivo? A não ser que o Kubo tenha alguma reviravolta pronto para esse Hollow em específico, não me parece ter muito sentido. O Ichigo fala com Rukia sobre derrotar ele em específico, mas seu objetivo geral parece muito mais proteger as pessoas das mortes por Hollows do que simplesmente uma vingança pessoal. Então para mim ficou um pouco confuso. Por que caralhos ele ainda existe? Se ele morresse, a vingança pessoal de Ichigo estaria concluída e ele poderia focar em ajudar os outros. Aí nós iríamos para ele salvando Rukia na Soul Society. Mas agora você tem uma vingança pessoal, que é pausada para Ichigo salvar os outros, para depois o Ichigo voltar para essa vingança pessoal e depois de salvar os outros de novo. O que exatamente a série perderia se ele simplesmente fosse morto no capítulo 24 e 25? Mas enfim, isso é uma percepção inicial da obra, e vamos ver o que o Tite Kubo vai fazer mais pra frente em relação a esse personagem. Agora, eu falo que os Hollows são muito bons para representar o tema desse arco, porque toda essa primeira parte está falando bastante sobre morte e luto. A maior parte dos conflitos aqui nasce por causa disso. O desejo de Ichigo de proteger os outros vem porque ele foi incapaz de proteger sua mãe quando era mais novo. Ishida teve seu mestre morto. A família de Ichigo, no geral, também sofre pela perda de sua mãe e esposa, no caso do pai do Ichigo, né? E Orihime também sofre pela perda de seu irmão. E assim por diante. Os Hollows então personificam essa dor. Eles são seres com peito vazio e sem humanidade dentro de si. Eles são o ápice da onde a dor e o luto podem levar uma pessoa. Em uma entrevista de Kubo, ele fala sobre como não gosta de impor uma mensagem para o leitor. Ele faz os personagens se desenvolverem por conta própria e isso instiga o público a tirar suas próprias percepções. Isso fica bem claro na forma como ele trata a morte. Os personagens estão lidando com a dor de maneiras muito diferentes. O pai de Ichigo, por exemplo, fuma todo ano na data de morte de sua esposa, porque isso leva para o passado. Sua resposta, então, é se apegar ao que já foi, e assim ele consegue seguir em frente. Ichigo, por sua vez, se torna um Shinigami. Sua resposta para a dor, então, é a de compensar o passado. Se ele foi incapaz de salvar sua mãe, a forma de lidar com o luto é salvando as outras pessoas. Ishida entra em uma jornada muito mais autodestrutiva para si mesmo, o que também reflete a merda que ele faz deixando aquele monte de Hollows entrarem no mundo apenas para amaciar seu ego em uma disputa contra Ichigo. Ele viu seu mestre morrer, e desde então, ele tenta superar o passado ficando cada vez mais forte. Quando falam que Jujutsu Kaisen bebeu muito de Bleach, fica muito claro aqui. Há uma ideia geral colocada, e ao invés da solução definitiva, o autor faz com que vários personagens tenham diversas soluções que funcionam para eles, e cabe a você, leitor, pensar em qual também mais te agrada. Eu acho que há dois caminhos que a série vai seguir. Talvez a morte, o luto e a perda, no geral, continuem sendo ideias básicas que vão ser trabalhadas da perspectiva de cada personagem ao longo da obra. Ou a série pode avançar esses temas para assuntos relacionados. Por exemplo, há uma implicação nesses capítulos finais ali entre os 60 e 70
de uma nobreza dentro da própria Soul Society. Então o resto do arco pode muito bem discutir sobre o dever de Byakuya, como membro dessa nobreza, a cumprir o papel que é o esperado, seguir as ordens e matar Rukia. Mas ele também parece extremamente frio em relação à morte de sua irmã, com ela mesma admitindo que tem certeza que ele a matará. Talvez então Byakuya também seja alguém atormentado pela morte de um ente querido, e por isso desenvolveu esse senso de dever avassalador, que vai entrar em conflito com o amor de Ichigo por Rukia. E quando eu falo amor, não é no sentido que alguns de vocês podem estar imaginando, mas é simplesmente que Rukia é a responsável por dar a Ichigo as ferramentas iniciais nas quais ele pôde se sustentar para salvar as pessoas. E salvar as pessoas, para Ichigo, é superar seu passado. Então você teria esse choque dentro do arco, da lealdade a um grupo representado por Byakuya, a nobreza da Soul Society, e da lealdade pessoal, representado por Ichigo, para Rukia. E por trás dessa disputa, há os temas envolvendo morte e perda pairando o ar, guiando as visões de mundo desses personagens. Também seria um caminho muito interessante para a obra seguir. Mas vamos ver. No geral, eu acho que é isso. Bleach tem uma introdução um tanto quanto chata, que começa a ganhar corpo ali por volta do capítulo 25 a 30, quando a série dá um bom motivo para Ichigo seguir em frente, dá mais profundidade aos personagens que antes eram usados basicamente como alívio cômico, tipo o pai do Ichigo, ou a família do Ichigo inteira, e adiciona mais a esse universo através dos Quincy, e lá pro capítulo 50 a 60, com a Soul Society sendo mostrada de fato através de seus capitães e alguns cenários. Dizem que essa segunda parte da Soul Society é o ápice da história, mas veremos. No fim eu acho que é isso, e tchau.